PSD entra esta legislatura com 7 deputados na Assembleia. A legenda elegeu 4 parlamentares e atraiu outros 3 que migraram de outras siglas. O partido agora mais robusto lidera um dos blocos independentes da casa, formado por 20 parlamentares e mais 5 legendas. O deputado PCdista Cássio Soares assumiu a liderança do bloco Liberdade e Progresso. Bem-vindo, deputado. Parabéns pela reeleição e pela liderança do bloco. Muito obrigado pelo convite, Vivian. Uma satisfação poder participar com vocês. Deputado, o PSD tem agora a segunda maior bancada da casa, junto com o MDB e também o PSDB, né? São 7, esses dois também têm 7. O partido atraiu também o senador Carlos Viana, não é? Que é o senador por Minas, um dos 3 senadores por Minas, que é um ativo importante, né, para a legenda. O que pode levar o PSD a caminhar em relação ao governo Zema com a base ou com a oposição, dependendo das circunstâncias ou da temática, né? Com essa força que o partido conquistou, essa posição de liderança, tem alguns pontos que podem fazer, considerando que é independente, o partido caminhar com a base ou com a oposição? Sim, Vivi. Primeiramente, nós sermos hoje o segundo partido na Assembleia Legislativa é uma questão de muita responsabilidade para podermos dar a nossa parcela de contribuição para que o Legislativo Mineiro possa andar bem e apreciar da melhor maneira possível as matérias que aqui chegarem. Fazer o nosso papel de fiscalizadores dos poderes, do Poder Executivo também. E essa questão de que nos levará a ser base, votar com o governo ou votar contra o governo, dependerá tão somente do Poder Executivo, né? As questões que eles enviarem, que o Poder Executivo enviar para a Assembleia, se forem de encontro com aquilo que a população mineira deseja e espera, terá totalmente o apoio do PSD. Não somente do PSD, e posso dizer aqui também dos 20 parlamentares do bloco Liberdade e Progresso que nós constituímos. Isso tudo considerando que Minas passa por um problema gravíssimo, financeiro, orçamentário, na prestação de serviços que acaba tendo diversos prejuízos e nós vamos trabalhar para tirar Minas do buraco. Justamente é sobre isso que tem sido as primeiras medidas, né, relacionadas à questão do Estado, o desequilíbrio fiscal, uma situação grave de falta de caixa mesmo. E aí o governador manda para a Assembleia, já está na casa, a reforma administrativa, que prevê aí algumas mudanças de uma economia, uma mudança grande no número de secretarias, uma redução de cargos comissionados e uma economia de 1 bi em 4 anos. Que 1 bi é muito dinheiro para nós mortais, mas se comparados ao que o Estado tem de rombo, não é, acumulado, que pode ser inclusive chegar a 30 bi, né? Fala-se de 11 a 30 bilhões, é pouco dinheiro. Então isso seria uma medida simbólica. Qual que é a sua opinião sobre essa reforma e a necessidade dela e como é que o seu bloco deve agir? Olha, eu vejo com bons olhos, não generalizando, porque nós ainda não detalhamos caso a caso os pontos constantes na reforma. É claro que tem algumas extinções de repartições que não deveriam acontecer por prestar um bom serviço, mas isso nós vamos discutir caso a caso. O importante é, nós estamos vendo com bons olhos, considerando que é uma medida de economicidade, ainda que seja pequeno valor diante do montante de 111 bilhões de orçamento que nós temos no Estado, de despesas, nós temos que é um dever de casa que ele está cumprindo no início desse mandato. Então, possivelmente terá o nosso apoio aqui do Bloco Parlamentar Liberdade e Progresso para que ele possa continuar fazendo as economias necessárias. Paralelo a tudo isso, queremos que o crescimento econômico também seja uma outra vertente do mandato do governador Zema. Quanto mais recursos nós arrecadarmos através do crescimento econômico e não do aumento de tributos, será muito bem-vindo também. O senhor está querendo sinalizar com isso que o governo precisa se mexer no sentido de
melhorar a economia do Estado, não só com cortes. Sem sombra de dúvida, né? Trazer um ambiente favorável para isso. Pois é, essa é uma questão que a gente vê, né? Especialmente quem trabalha com política há algum tempo e fica atento à situação econômica do Estado. Nós temos uma dependência muito clara das commodities, né? Muito grande das commodities. O minério e também a agricultura. Dependemos disso. O Estado, nesses anos todos, entrou o governo, saiu o governo, não conseguiu mudar essa realidade. Nós temos décadas assim. Como é que o senhor acha que no meio dessa crise o Estado pode caminhar no outro sentido? Se reinventar, não é? Sim, sem dúvida. Nós temos a possibilidade do Estado criar mecanismos para que as indústrias primárias, na verdade o setor primário, possa agregar valores nesses produtos. Te dou um exemplo muito claro. Na minha região sudoeste nós temos a maior cooperativa de café do mundo, a Cochupé, fica lá em Guaxupé. Anteriormente, ela apenas colhia o café ali dos seus cooperados, arrecadava o café e exportava através do Porto de Santos para o mundo inteiro. Hoje a Cochupé já possui torrefação, empacotamento, industrialização e vende o seu café de alta qualidade e aquele mais popular. Então ela agregou valor. É hoje uma cooperativa exemplar mundialmente, robusta financeiramente e de sucesso. Então, e vende para o mercado interno também. Mercado interno, externo, para tudo. Agregou valor no seu produto. Por que não fazermos isso com o leite, com os demais produtos primários que a gente produz em Minas Gerais? Então, o Estado poderia caminhar, inclusive, com as próprias commodities no outro rumo, né? Sem sombra de dúvida. Nós temos a indústria do queijo mineiro, né? Por exemplo, os produtores do Cerro, da Serra da Canastra, todos eles hoje conseguiram, depois de muita luta, certificação para poder produzir esses produtos, né? E comercializá-los fora do Estado. Anteriormente era apenas dentro do Estado. Depois conseguiram o CIF. Então hoje você chega em São Paulo, por exemplo, está lá nas prateleiras dos diversos supermercados o queijo mineiro, né, que é produzido aqui. Agregou-se valor através do leite. Agora, deputado, como a questão é muito aguda, a crise fiscal é muito aguda, tem que se atacar isso de todas as formas. E o governo está buscando esses caminhos que o governo anterior, alguns deles, o governo anterior não quis trilhar. Um deles é a renegociação da dívida com a União. O governo federal, no governo Temer, propôs lá um programa, não é, para os estados renegociarem a dívida. O governo Bolsonaro ainda não tratou dessa questão, mas esse programa existe, está em funcionamento e o governo de Zema tem a expectativa de até julho desse ano fechar um acordo com a União para renegociar a dívida. Mas esse programa, ele tem, pelo menos o que a gente conhece, ele tem imposições ao Estado. Qual que é a sua visão dessa renegociação, da necessidade dela e a expectativa dela aqui na casa? Porque nós sabemos que tem que passar aqui. Sim, olha, eu acho que Minas Gerais, o Estado hoje está totalmente dependente de uma ajuda do governo federal, através da União, é claro. Eu não sei ainda quais são esses critérios. Aliás, a gente lê, sabe de alguns, mas não sabemos quais serão os critérios impostos pelo governo federal deste atual governo. Isso. Então, os outros eram privatização, alíquota de previdência. Proibição de convênios de saída com municípios, não reajuste a servidores públicos do Estado durante 3 anos, né? Então tem algumas questões que nós precisamos avaliar que são muito delicadas, né? Às vezes você tem aquele trabalhador que ele não pode ser penalizado, considerando que já tem um salário baixo e que a inflação, queira ou não, dentro de 3 anos, traz algum prejuízo de renda real para aquele pequeno trabalhador. Às vezes você pegar o meio termo ali, não sei ainda, precisamos esperar chegar uma proposta de projeto na casa, mas a ideia é certamente termos boa vontade para que Minas possa aderir a esse programa com um mínimo de perdas e prejuízos para os servidores públicos do Estado, mas eu digo aqui e ouso dizer, Vivian, Minas Gerais está numa situação dificílima. Nós estamos dependentes de algum socorro da União, porque senão serão
aposentados, os serviços essenciais, que terão enorme prejuízo para toda a população mineira. O governo Zema, por exemplo, através do secretário da Fazenda, assinou um documento, um pedido ao Supremo Tribunal Federal sobre uma redução da carga horária de trabalho e, junto com isso, dos salários dos servidores públicos do Estado. Esse pedido, é claro que isso tem que passar pelo Supremo e tem que vir também para cá. Como é que o senhor vê esse aspecto? Quer dizer, isso viria numa, digamos, uma segunda demanda à Assembleia após a reforma administrativa, Sim. É o que se espera. Bem, Vivian, se você simplesmente reduzir a carga horária para ter uma economia e prejuízo na prestação de serviço à população, não há o porquê de se acontecer. O lucro do Estado é o bem-estar da população, seja na área da educação, saúde, infraestrutura, segurança pública. Então, se for trazer algum tipo de prejuízo para o bem-estar da sociedade, não creio, não vejo com legitimidade essa proposta. Agora, se for uma proposta daquele servidor que está dentro da burocracia e que a economia será de grande valia para o Estado, nós vamos avaliar, nós vamos analisar. Mas enquanto não estivermos de posse de todas as informações, não tem como saber. Agora, deputado, e esse tema tão complicado que realmente está, claro, a Assembleia está completamente parte, né, da busca de solução para esse problema, que é o episódio de Brumadinho, né, a barragem da Vale que rompeu lá, matou tanta gente, né, centenas de pessoas e trouxe um prejuízo ambiental absurdo, e a Assembleia tem um papel aí. Como é que o senhor enxerga esse papel e como é que estão as discussões internas no seu bloco sobre ele? Olha, antes de mais nada, nós temos um compromisso com a população mineira, que é resolver definitivamente o problema das barragens no nosso estado. O sentimento dentro do nosso bloco é de que a Assembleia possa analisar em tempo recorde um projeto de lei em que extinga definitivamente a possibilidade de barragens de rejeitos a montante e que dê um prazo... Que são esse tipo de barragem? Que é esse tipo de barragem que coloca vidas humanas em risco. E também dar um prazo curto, mas possível de ser executado, para que as mineradoras que possuam barragens façam o seu descomissionamento, ou seja, que possa esvaziar as barragens existentes, tratando aqueles rejeitos, transformando em tijolos, em areia para construção civil. Tirando a água, né? Vai tirando totalmente, vai drenando. Para quê? O nosso bem maior é a vida humana. Nós temos o dever de defender a população mineira dessa forma. E no segundo ponto vem a preservação do meio ambiente, que foi danificado aí com os dois episódios de Mariana e Brumadinho agora, e também, num terceiro momento, a questão do desenvolvimento econômico. É possível termos desenvolvimento econômico, a exploração mineral, com harmonia entre preservação do meio ambiente e também com a preservação e segurança da vida humana. Agora, deputado, o que a gente, como mineiros, né, a impressão que dá é que o Estado não ficou suficientemente, né, assim, o poder público não ficou suficientemente sensibilizado com o que aconteceu em Mariana para que isso não acontecesse de novo, para que essas medidas fossem tomadas naquela época. A coisa se arrastou, não é? E isso pode acontecer de novo? Não acredito que acontecerá, Vivian, porque a sensibilidade hoje, o apelo está muito grande e nós estamos aí começando uma legislatura com uma formação da Assembleia totalmente nova. Pelo menos eu tenho essa convicção de que nós precisamos dar respostas eficazes para a população mineira. Qual é a melhor maneira? Aprovarmos as leis necessárias para essa resposta que a população espera de nós políticos. Então, o que eu tenho tentado sensibilizar e tenho percebido que quase todos os colegas, se não todos os colegas, estão todos sensibilizados e com esse mesmo pensamento de poder agir
para dar a melhor legislação possível nessa área. E o governador está sensível? Porque o governador não vai ser uma peça importante nessa história. Sem sombra de dúvida, caberá a ele sancionar o projeto ou não. Ele já defendeu, não é? Flexibilização durante a campanha. Sim. Ele defendeu a flexibilização de legislação ambiental, uma linha de pensamento. Sem dúvida que sim, mas ele tem que perceber que essa flexibilização não pode trazer também uma liberalidade tão grande nos licenciamentos que gera problemas como aconteceu em Brumadinho e Mariana. Nós temos um projeto adiantado, já iniciando o segundo turno na casa, não é que é só retomada as comissões, esse projeto estaria pronto para tramitar em segundo turno. E tem vários projetos ambientais anexados a ele, esse projeto é o 3676, o senhor vê chance dele caminhar rápido, não é? Porque a Assembleia é uma casa que naturalmente precisa de tempo para examinar as questões. Mas existe também um grande espanto das pessoas diante do que aconteceu, um grande temor, né, de que essas coisas aconteçam de novo. Sim, Vivian, mas o clamor hoje e a responsabilidade que a Assembleia Legislativa tem com o povo mineiro nos impõe darmos a maior celeridade possível nesse projeto. Tanto é que tanto eu quanto os demais líderes, juntamente com o presidente Agostinho, nós estamos tratando para tentar, ainda esta semana, fazer as composições das comissões, para já na semana que vem instalá-las e a gente já poder fazer a tramitação do projeto em regime de urgência. O seu bloco tem 6 partidos, com o PSD mais 5, não é isso? PSL, PTB, Patriotas, PRP e DEM. Quando o deputado Agostinho Patrus tomou posse como presidente da Assembleia, logo no dia 1º, ele chamou atenção para a variedade de percepções, né, que levam a um natural ambiente do parlamento, que é o ambiente onde as divergências acontecem, busca-se consenso, mas a divergência faz parte. Sim. É um ambiente do caleidoscópio, né? Ele usou essa imagem. Como é que é seu bloco? Existe alinhamento ideológico ou esse bloco sustenta esse mesmo viés da Assembleia, essa característica da casa, que nós temos 27 partidos, que tem aí também a questão da fragmentação que aumentou muito, não é? Sim, olha, o que eu posso dizer é nós buscamos o maior alinhamento possível na formação dos blocos, tanto que os partidos de esquerda ficaram ali alinhados com o PT, né? Nós temos 2 blocos de centro também bastante próximos, então os 20 parlamentares que nós temos, 13 são deputados novos, de primeiro mandato, muito bem-vindos, com uma capacidade enorme de poder contribuir com o bom andamento da Assembleia, vai representar muito bem não só os 13 novos, como os 7 já reeleitos e com alguma experiência no parlamento. Então tenho certeza que esses 20 parlamentares eles vão conseguir dar a resposta que a população tanto precisa. Eu posso dizer aqui, nesse período que eu estou convivendo e tratando essa relação com cada um dos outros 19, que estão todos muito ávidos para poder dar resposta, trabalhar sério e honrar a classe política, assim como a população mineira espera da gente. Agora, qualquer assunto aqui, digamos que nessa legislatura promete ter talvez um movimento maior de discussão por conta são 4 blocos, sim, não é isso? 27 partidos. Sim. E um espectro ideológico entre os partidos grande. Sem sombra de dúvida, isso é natural do parlamento, né? Essa é a nossa democracia. O que é salutar termos é o respeito com a ideia alheia, né? Não repetirmos aquele horror que aconteceu na nossa diplomação, a intolerância, né, e tudo mais. O que nós devemos ter é ouvir, respeitar, dialogar e tentar chegar no melhor denominador comum, né? Então, esse é o papel do parlamento que representa tão bem aqui os 21 milhões de mineiros. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Boa sorte, bom trabalho esse ano. Eu quem agradeço. Eu conversei com o deputado Cássio Soares, ele é o líder do Bloco Independente Liberdade e Progresso. São 2 blocos independentes, tem base, oposição
e 2 blocos independentes na casa. Então ele lidera o Liberdade e Progresso, que reúnem o PSD, partido dele, o PSL, o PTB, o Patriotas, o PRP e o DEM. São 20 deputados. Nós conversamos aqui sobre assuntos que vão movimentar o parlamento, a Assembleia Legislativa esse ano muito, porque tratam da economia mineira, da sobrevivência, do desequilíbrio fiscal no Estado e da sobrevivência do Estado, medidas que o governo, o executivo, propostas que o governo tem mandado para a Assembleia, como que a Assembleia vai reagir e como é que deve discutir esses assuntos e enfrentar uma questão, por exemplo, como a de Brumadinho, que preocupa a todos nós mineiros. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar, e se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.